Vamos falar sobre postura corporal. É um assunto que eu particularmente gosto muito, que eu me dediquei muito a estudar desde o começo da minha carreira. Vamos falar sobre isso, tenho certeza que vai te ajudar a entender várias questões importantes da sua postura. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com esse ponto, que é um ponto importante, e você vai entender o quão importante é à medida que a gente for conversando aqui. Vem comigo até o final. Se você já está curtindo, clica no curtir aqui, que o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é bacana e vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo a nossa conversa. Postura corporal. O que é postura corporal? Gente, tem N formas de pensar sobre isso, mas eu vou te dar uma visão bem bacana, bem importante, que é a que eu tenho, que é a que muitas pessoas vão ali na minha sala para falar comigo com dor, com alguma alteração ou só com um problema postural mesmo, com uma alteração postural. A postura corporal, ela é a representação externa do que está acontecendo internamente com a gente. Como assim, Eduardo? Olha só, você vê uma pessoa, putz, Eduardo, isso que você vai falar é meio clichê, né? Tudo bem, mas é o que é. Você vê uma pessoa que está triste, ela não está assim, né? Ela está assim. E uma pessoa que está muito feliz, muito alegre, que acabou de receber uma ótima notícia, ela não vai estar assim. Ela vai estar assim. Então a postura, ela representa externamente o que está acontecendo internamente. Mas ela não representa só um momento. Ela representa um histórico de 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, a sua idade. Tudo o que foi acontecendo está registrado efetivamente no seu corpo. A gente sabe, tem os estudos da teoria de Reich, que do zero, ou seja, desde a fecundação do óvulo até os 5 anos, mais ou menos, um pouquinho mais dos 5 anos, né? Essa faixa aí dos 5 anos, várias questões são concretizadas. E essas questões têm relação com o nosso emocional e refletem diretamente no nosso corpo. Esse é um ponto, só que a partir disso, continua acontecendo. A vida não acabou, a vida continua. E várias questões importantes que acontecem na nossa vida, profissional, relacionamento, financeiro, a minha relação com os meus amigos, tudo isso está sendo impregnado no meu corpo. Isso tem que estar claro. E a partir disso, eu faço uma leitura. Eu faço uma leitura e entendo exatamente como nós vamos lidar com isso. Será que ficou claro? Mas Eduardo, postura corporal não é a pessoa ter uma postura ereta? Sim, isso é o ideal, né? É o que a gente pensa, o que está no livro. Mas eu estou falando para você o que realmente acontece. Acontece uma história e essa história ela vai sendo impregnada, ela vai sendo desenhada no seu corpo. E aí o que você vê ali de uma postura, ela tem uma relação direta com o que está acontecendo naquele momento, o que aconteceu ao longo do tempo. Para muitas pessoas, ter uma postura é ter uma melhor postura, é poder melhorar a sua postura, até porque a gente sabe que a nossa postura é o nosso cartão de visita. Para pensar, você encontra uma pessoa e ela vem com uma postura mais encolhida, mais arcada. Qual é a impressão que você tem? Qual é a visão que você tem dessa pessoa? Até inconsciente, a gente tem uma visão dessa pessoa, que não é pensado, a gente não tem consciência disso. Simplesmente, você bate o olho e traduz isso para você. Porque o nosso corpo, ele conhece as reações do corpo da outra pessoa. Então, é um cartão de visita você ter uma postura
mais adequada, mais alinhada? Sim. Eduardo, mas pelo que você falou, então, não tem muito a ver com a fisioterapia? Tem muito mais a ver com a parte de psicologia, se for ver, para entender as questões emocionais? Sim, é uma associação das duas. Por quê? A questão emocional, a questão comportamental, que às vezes não precisa de terapia especificamente, ela impregnou no corpo. Então, eu também preciso tratar o corpo, preciso tratar os dois. Ok? E além disso, é um cartão de visita e você fica muito mais apresentável, você fica muito mais... A pessoa quando te olha, ela tem uma impressão melhor sua. Aquela primeira impressão de uma postura ereta, de uma postura bem ajustada. Tá? É importante pensar nisso. É importante ter esse olhar que muitas vezes fica jogado. Você vai entender mais ainda. Tá? Vamos seguir aqui que você vai entender. Tá? Eu vou falar de questões bem importantes ligados à parte de fisioterapia. Agora, algumas pessoas acham que é um milagre, né? Não, eu vou lá, vou procurar o Eduardo e vai acontecer um milagre. Não vai. A gente não faz milagre. O que precisa entender é assim, você vai ter mais mobilidade, você vai ter uma leveza de movimento, os movimentos vão ficar muito mais harmônicos, porque você não tem aquela trava te segurando. Eu fiz uma sequência de vídeos falando sobre alongamento e a gente vai ter que pontuar algumas questões aqui, mas o que é uma postura inadequada? O que é uma pessoa que está arcada para frente? É uma cadeia de músculos, ou seja, vários músculos interligados aqui na região anterior, que a gente chama de cadeia anterior, que tracionam a pessoa para frente. Esses músculos estão encurtados, está faltando alongamento nesses músculos. Então a gente vai conectar esses dois pontos. A gente fez uma sequência de vídeos falando de alongamento, dei algumas pitadas falando de postura, mas agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, entendendo essa questão postural. Olha só, eu estudei postura desde 95. Foi um assunto que me deixou fascinado, entender a postura corporal, entender como o corpo se ajusta. E aí eu fui entender um pouco mais para frente, eu fui entender que a mente tinha uma ligação direta com tudo isso. Enfim, é fantástico esse mundo. E eu posso te afirmar que eu fiz várias formações, né? A formação que mais impactou para mim foi a formação do Leopoldo Busquet, cadeias musculares de Leopoldo Busquet. Foi a formação que realmente mais impactou, que fez a virada de chave comigo. Eu realmente mudei meu jogo depois da formação do Leopoldo Busquet. Ele tem uma visão muito interessante, uma visão que eu já vinha desenvolvendo de alguma forma e aí eu consegui encaixar isso, ter base para poder efetivamente falar desse assunto, tratar as pessoas desse assunto, tratar as pessoas com essa metodologia baseado nesse assunto que eu estudei com Leopoldo Busquet. E realmente me deu alicerce para eu ter um discurso convincente, alinhado, amarrado, coeso e um tratamento também alinhado e coeso. Tive N casos com N resultados, antes de falar algum para vocês aqui, alguns casos interessantes. Bom, bom, você entendeu, né? Não tem milagre. Assim, uma pessoa, por exemplo, com uma escoliose. O que é escoliose? É quando a coluna, né, eu estou vendo a pessoa de frente aqui, a coluna tem curvas olhando a pessoa de frente, né? Então, a coluna, ela inclina para um lado, inclina para o outro, a coluna vertebral da pessoa. Muitas escolioses, pela minha experiência, não tem muito como você fazer ajuste. Você melhora, mas não vai ficar retinho, até porque quase ninguém é retinho. Nós somos assimétricos. Eu falo assim, se você gosta muito de uma pessoa, né, de repente seu namorado, sua namorada, não fica olhando muito assim, sabe? Porque você vai começar a perceber as assimetrias. Uma orelha um pouquinho mais alta do que a outra,
um buraquinho da narina é um pouquinho maior do que o outro, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. O olho às vezes não é bem exatamente no mesmo nível. Enfim, tem várias nuances. E nós somos assim, porque efetivamente a gente acaba usando mais um lado do que o outro. Não sei se você sabe, mas por exemplo, eu sou destro, eu sou canhoto. Nós estamos falando de membros. Eu tenho destro e canhoto de olho, eu tenho destro e canhoto de ouvido, eu tenho destro e canhoto de mastigação, eu tenho destro e canhoto de membros inferiores, enfim, é complexo, não é tão simples assim. E essa utilização mais de um lado do que do outro leva a algumas assimetrias. E algumas dessas assimetrias está relacionado com as alterações posturais. Nem todas, efetivamente, mas algumas. Tá ficando claro? Eu estou procurando ser o mais simples na minha explicação possível para você ir entrando nesse mundo das alterações posturais. Bom, não tem milagre, tem um ajuste que causa uma melhora, que melhora a mobilidade, melhora a movimentação, dá mais harmonia, mais leveza na movimentação. Isso está claro. Agora olha só, eu fico pensando aqui, quando eu falo mobilidade, se está claro para você, porque às vezes não está. Uma pessoa que está arcada para frente, ela tem muita dificuldade de se endireitar. E isso causa uma falta de mobilidade. E essa falta de mobilidade, ela é compensada, por exemplo, na cervical ou, por exemplo, na lombar. Se eu estou arcado aqui na região, né, torácica aqui em cima, essa mobilidade que está faltando aqui, ela vai ser compensada em outro lugar. Por exemplo, cervical e lombar. E aí, é o que a gente chama de área de hipomobilidade, tem pouca mobilidade, e área de hipermobilidade, tem muita mobilidade. Então, uma área que está com menos mobilidade, está rígida, ela vai causar uma área com muita mobilidade. E aí, efetivamente, vai começar a gerar dor. Vai começar a gerar dor. Uma hora ou outra, vai começar a gerar dor. Óbvio, você pega uma pessoa muito nova, não vai ter dor, né? Não vai ter dor, não vai ter alteração estrutural, mas vai começando a criar um ambiente para que isso aconteça no futuro. Fico pensando aqui também, né, com relação a isso. Imagina já a pessoa, uma alteração postural já há algum tempo e com dor. Também a dor constante é algo que vai corroendo a pessoa, sabe? Porque todo dia tem dor. A pessoa fica num estado bem difícil, bem desafiador. E isso, imagina só, você no dia a dia, com todas as atividades do dia a dia e com aquela dorzinha, né? Aquela dorzinha. Então, é algo que efetivamente a gente tem que tomar atenção disso, tem que prestar atenção nisso, tem que se apoderar desse conhecimento para poder ter uma qualidade de vida melhor. Eu comecei a estudar em 95, como eu disse, e eu vi N casos de várias pessoas, de várias idades, com várias questões, com várias situações e circunstâncias do momento, né? Vestibular, né? Entrando na faculdade, adolescência, querendo ser aceito pelo grupo, pessoas com mais idade, já com alterações estruturais, desgaste na articulação. Então eu vi N casos. E às vezes eu estou pedalando na lagoa, por exemplo, Lagoa Taquaral aqui em Campinas, né, um parque, né? E as pessoas têm o hábito de pedalar, correr ali em volta. E às vezes eu estou ali fazendo o meu pedal, não gosto muito, né, porque tem que ficar girando em círculo, eu particularmente não gosto, respeito quem gosta. E aí eu vejo ali uma pessoa correndo, caminhando com uma alteração postural, eu fico olhando, gente, será que ninguém viu isso? Será que ninguém deu um alerta para essa pessoa? E várias vezes eu atendo pessoas que já passaram com vários outros profissionais, não estou desmerecendo, por favor, mas eu falo, gente, ninguém percebeu, ninguém viu que a questão aqui é uma alteração postural claramente é uma alteração postural. E às vezes é só um ajuste.
É só um pequeno ajuste que precisa ser feito. Você vai ali e faz aquele pequeno ajuste e acabou o problema. Acabou o problema. Pensa aqui comigo, né? Uma pessoa que está com dor, né? Que às vezes a pessoa me procura já assim, né? Com dor. A maioria me procura com dor. E às vezes é um ajuste que precisa ser feito. Um pequeno ajuste que precisa ser feito. Postural. Algo para se pensar, né? Algo para prestar atenção. Agora, eu vou falar de um ponto que aí poucas pessoas vão para esse ponto, que é a prevenção. Prevenir. Ter essa visão preventiva. Poucas pessoas têm essa visão. Poucas pessoas, que eu quero dizer, leigos. Não, deixa. Por exemplo, eu falo bastante aqui sobre atividade física, sobre emagrecimento, né? Às vezes você vê pessoas com muito acima do peso e elas não estão ligando tanto assim, né? Então, assim, não tem essa visão preventiva do que vai acontecer lá na frente, o que pode acontecer lá na frente. Deixa o barco correr. Então, é a mesma questão com a postura, né? Tem uma alteração postural considerável, tem uma alteração postural visível que não só um profissional, mas outras pessoas, leigos, conseguem observar, mas deixa correr. E lá na frente vai ter questões importantíssimas no aparelho locomotor, né, nas articulações, no corpo, né, da pessoa. Então, por exemplo, desgaste articular, né? Imagina aqui comigo, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Eu tenho uma vértebra aqui e uma outra vértebra aqui. Tem um espaço aqui entre uma vértebra e outra que tem o disco intervertebral, que é onde acontece a hérnia de disco, né? A famosa hérnia de disco. Então eu tenho um espaço aqui, né? E aí imagina só, essas vértebras, se elas ficam assim, ó, né? Então imagina eu aqui, né? A vértebra assim, se eu estou encurvado, as vértebras estão assim, ó. Então eu estou aproximando aqui e distanciando aqui, né? Essa aproximação vai levar um desgaste articular. E esse distanciamento vai favorecer uma hérnia, por exemplo, pela distensão e pela pressão que eu estou fazendo, né? Eu faço uma pressão aqui, a tendência do disco é vir para trás, tá? Eduardo, mas ninguém fala assim, ninguém vê isso? Pois é, por isso que eu estou falando. Tem um fator preventivo muito grande. E às vezes quando a pessoa me procura, eu falo assim, cara, se tivesse me procurado um tempo atrás, teria feito um ajuste, teria, né, cuidado disso com mais carinho, porque eu deixo bem claro para a pessoa, né? Quando a pessoa me procura, eu procuro ser, às vezes até um pouco duro, até um pouco rígido. Como é que eu posso falar? Realista, né? Realista, pé no chão. Cara, se você não cuidar disso aqui, no futuro vai acontecer isso, aquele outro. Às vezes a pessoa fica até meio assim comigo. Mas eu prefiro falar, porque senão essa pessoa pode me procurar daqui 5 anos e falar, cara, eu vim aqui e te procurei, você não me falou nada, agora eu estou com uma hérnia de disco. Não, falei para você cuidar. Tem um caso de uma pessoa que ela trabalhava no mesmo espaço que eu, e ela tinha, sabe quando o joelho fica para trás assim, sabe? Quando o joelho fica para trás, bem para trás, a gente chama isso de hiperextensão do joelho. Procura no Google, vai ter uma imagem com certeza de um joelho com hiperextensão. É quando o joelho, né? Imagina aqui, ó. Isso aqui é flexão do joelho, né? Ó, isso aqui é flexão do joelho. Quando eu faço assim é extensão, né? O joelho vai mais do que o normal, né? Hiperextensão. E aí eu comentei com ela, falei, olha, a hiperextensão é uma das piores posições para o joelho, porque a gente fica em cima e na hiperextensão uma estrutura óssea do joelho, que a gente chama de região intercondilar, ela apoia em cima do ligamento cruzado anterior. Então vai começar a distender o ligamento cruzado anterior, aquele que vários atletas de futebol rompem, né? Você vai começar a distender esse ligamento e a importância do ligamento é avisar o sistema nervoso qual é a posição do joelho, numa lesão, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou andando, se eu desequilibro, quem avisa para eu voltar ao meu equilíbrio, um dos sensores é o próprio ligamento. Se você está distendendo ele vai ter menor capacidade de funcionar como um sensor. E aí, depois de alguns anos, essa pessoa rompeu o cruzado anterior. E ela veio falar para mim, brava.
Você jogou praga em mim e tal. Mas joguei praga, né? É óbvio, né? Biomecânica. A biomecânica daquele joelho não estava legal. Uma hora ou outra, ele realmente ia falar, viu? Não cuidou, estou chegando no meu limite aqui. Né? E ela acabou rompendo, fazendo um esporte. Tem um caso de um adolescente que eu atendi, ele era bem encurvado assim, sabe? Bem encurvado mesmo. Né? Ele tinha uma postura mais tímida, ele falava pouco, ele interagia pouco. E foi muito interessante. O trabalho que eu fiz com ele ao longo do tempo, e aí eu fiz assim, eu fiz todo um trabalho postural com ele e eu já coloquei na sala de musculação junto para ele começar também a desenvolver a massa muscular. A gente acabou criando um vínculo de amizade muito grande. Esse cara ficou anos, né? Anos. Depois ele foi embora para São Paulo. Ele ficou anos comigo. E criamos um grande vínculo de amizade. Ele melhorou muito a postura dele. Muito. Eu falo que é meu cartão de visita. Se alguém pergunta se eu sou bom em postura, eu mostro o caso dele. Que é um caso bem emblemático para mim. Uma melhora substancial da postura dele. Eu atendi também uma outra adolescente, já final da adolescência, começo da fase adulta, que também tinha algumas alterações posturais consideráveis na região da cervical, né? Que a gente não vê, né, muito. Mas, por exemplo, vou ser caricato aqui para você. Muitas vezes a cabeça ela está um pouquinho deslocada. Tá, tô aqui, ela está um pouquinho deslocada. Isso é uma escoliose, né? Uma inclinação na região da cervical. Agora imagina como fica a vértebra com essa inclinação, uma vértebra em cima da outra. Naturalmente que não vai ficar numa posição adequada, mas como é muito jovem, muito nova, não tinha dor, mas vai ter um dia. Se não cuidar, vai ter um dia. A gente teve uma resposta bem interessante com ela também. Uma alteração muito comum que tem é a hiperlordose, que é o bumbum arrebitado. Muitas mulheres, inclusive, acham bacana, né, ter o bumbum arrebitado. Só que não é. Não é, tá? Isso lá no futuro vai causar muito problema, tá? Muito problema. Isso eu falo de observar, de ver acontecendo no dia a dia, de atender as pessoas no dia a dia. Não é bacana, tá? Não é bacana. E a hiperlordose, né, que é o bumbum arrebitado, quando eu tô aqui, né, e arrebito o bumbum, né, arrebito o bumbum, a musculatura do abdômen, ela acaba sendo distendida. Concorda comigo? Arrebitei o bumbum, distende a musculatura do abdômen. E muitas vezes as mulheres reclamam depois que, minha barriga, não sei o quê. Por quê? Não tem sustentação. Quando eu arrebito o bumbum, também, pela posição que fica a minha bacia, a minha pelve, eu exijo menos ajuste postural feito pelo meu músculo glúteo. Então ele é menos acionado. É o contrário do que eu quero. Eu quero ter um glúteo que apareça, né? Que seja bonito. Por isso que eu arrebito. Não. Então, vai trabalhar o músculo do glúteo lá com 4 apoios, caneleira, tá? Agachamento, enfim, os exercícios que trabalham o músculo do glúteo. Não é arrebitando o bumbum. Arrebitando o bumbum, na verdade, esse músculo não vai ficar legal, tá? E outra coisa, você pode começar a levar um encurtamento dos músculos profundos do glúteo. Que tem o glúteo, né, que aparece lá, né, que a gente vê. E se eu tirar o glúteo, dentro tem vários músculos pequenininhos, muito importantes. Um deles é o piriforme, que é o mais conhecido. É a síndrome do piriforme. Então, tiro no pé isso aí, tá? Tiro no pé, de fato. Lembrei agora de uma atleta que eu atendi, uma atleta de 50 metros. Essa atleta, ela tinha uma alteração postural importante, bem importante. A nossa bacia, né, nossa pelve, na verdade, como se fosse não, são 2 peças ósseas separadas. Eu tenho uma peça óssea da direita, a peça óssea da esquerda, no meio eu tenho um osso que chama sacro, que a coluna vertebral está apoiada. E eles são independentes. E quando a gente anda, ele tem uma independência de movimentação. E no caso dela, ela tinha uma alteração nessa mobilidade dos dois lados da pelve.
um dos lados estava bem travado. Aí fiz todo um trabalho de ajuste e ela conseguiu ter, grandes performances, né? Essa prova de 50 metros acontece muito na Europa porque é uma prova indoor e ela tinha, assim, depois eu acabei perdendo o contato, mas ela tinha muito sucesso, muito sucesso. Ela tinha uma saída do taco, né? Parada, pum, saída, puf. A saída dela era mais rápida do que a do Ben Johnson, pra você ter uma noção. Mas enfim, fiz todo um ajuste com ela, junto com o professor na Unicamp, o Paulo Oliveira. Cara, assim, eu agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de ter esse cara como meu professor. Eu aprendi muito com ele na parte de treinamento. E eu pude ajudá-lo com essa atleta, né? Pude retribuir, né, os ensinamentos dele com essa atleta, que a gente fez um trabalho em conjunto. O técnico trouxe a atleta até aqui e a gente fez todo um trabalho em conjunto na parte postural dela e ela decolou. Foi muito, muito, muito bacana, muito sucesso. Esses dias eu atendi uma pessoa, eu vou falar para você ter uma dimensão. Eu atendi uma pessoa que o pé dele, né, fica um pouquinho aberto. Nossos pés, eles não são assim, ó. Ele é um pouquinho 10 para as 2, um pouquinho 10 para as 2, um pouquinho aberto, rodado para fora, né? Ó. Não é assim, né? Não é isso que eu estou falando. É assim, ó. Tô aqui com os pés, ele fica um pouquinho aberto, né? Um pouquinho. O dele, o lado direito é um pouco mais aberto. Tem mais rotação externa. Só isso já é motivo para causar dor, para causar incômodo e para causar no futuro algum problema um pouco mais grave. Só isso. E isso é causado pelo encurtamento daquele cara que eu acabei de falar, do piriforme, entre outros, né? Entre outros músculos rotadores externos, né? Isso a gente chama de os músculos pelvitrocantéricos. Se você procurar no Google também você vai encontrar. São os músculos que estão no sacro e vão até o trocânter do fêmur. E eles fazem a rotação externa e o pé fica um pouquinho rodado para fora. Olha só. Quanta coisa a gente já conversou até agora. Não sei se está tendo dimensão do que é a postura, né? Da importância da postura efetivamente. Eu sou apaixonado por esse assunto. Quando chega uma pessoa para ser atendida e eu tenho a oportunidade de fazer uma avaliação, entender ali as peças do quebra-cabeça, como elas se encaixam, porque entendendo essas peças do quebra-cabeça, você tem uma linha de raciocínio de como tratar essa pessoa depois. Se você não faz isso, o que está sendo feito efetivamente? Por exemplo, no Pilates. Eu vou fazer um Pilates para melhorar minha postura. A pessoa fez uma avaliação postural em você? Ela entendeu quais são as suas alterações posturais para efetivamente propor um programa de reeducação postural? Se não, não sei o que está fazendo. Efetivamente, eu não sei o que está fazendo. Eu não consigo fazer de outra forma. Eu tenho que entender qual é a postura da pessoa para aí sim propor um programa efetivo de alongamento, que vai ser laser, né? Mira laser, vai exatamente naquele ponto que precisa ser tratado, cuidado. Bom, se você está comigo até aqui, imagino que você está gostando disso. E a gente vai falar mais ainda, para você entender sobre a sua postura e quais são os passos que você precisa fazer para ter uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente quer, né? Cuidar do nosso corpo, que é a casa onde a gente mora. Naturalmente, tem pessoas que acreditam que não tem mais o que ser feito, que é assim mesmo e paciência. Minha postura é assim e vai ficar assim e pronto. Mas não é bem assim. Eu tenho uma experiência com trabalho de postura desde 95. Eu comecei a estudar postura, a implementar programas de reeducação postural em 95, faz muito tempo. Eu vi N casos de pessoas terem muito resultado, ter uma melhora expressiva da postura corporal, uma melhora que impactou diretamente a vida dessa pessoa em vários aspectos. Então, você pode continuar acreditando que não tem mais o que fazer, mas eu garanto para você que tem o que ser feito. Às vezes a melhora não é tão expressiva, em alguns casos a melhora não é tão expressiva, mas melhora muito a qualidade de vida da pessoa, porque melhora a mobilidade, melhora a leveza dos movimentos, a harmonia dos movimentos. E isso traz para o dia a dia dessa pessoa uma sensação de
realização, de menos peso, né? De estar arrastando pedra. Não, vou largar essas pedras para trás e vou fazer isso de uma forma mais leve, mais suave, mais tranquila. Eduardo, eu não estou querendo criar polêmica aqui, tá? Mas vamos lá, vamos falar o que tem que ser falado. Eduardo, mas o médico falou que não tem mais o que fazer. Ok, o médico, esse médico que você foi, ele tem alguma formação em postura? Ele entende profundamente de postura? Se ele não entende, você deveria procurar uma pessoa que entende. Quando você tem um problema no dente, você procura o dentista, não é isso? Então, é polêmico isso, né? Porque é uma área específica de estudo. E eu garanto para você que dentro dessa área específica de estudo, que é a postura, é um universo paralelo. Você entender esse jogo todo, essas engrenagens das cadeias musculares do nosso corpo, é realmente desafiador, principalmente para quem não entende. Mas quando você entende, você efetivamente muda o jogo da pessoa que você está atendendo. Então, se você quiser acreditar no médico, ok, não tem problema. Mas eu estou falando para você, as pessoas que eu atendo, eu dou um norte para essa pessoa e já dou ali uma perspectiva do que vai acontecer, ou talvez uma perspectiva de experiência. Vamos experimentar 3 meses e vamos ver como que seu corpo reage. E a maioria das vezes tem uma boa reação. Alguns reagem de uma forma surpreendente e alguns reagem de uma forma não tão surpreendente, mas também trazendo um resultado palpável para o dia a dia, né? Para levantar de um carro, para levantar do vaso sanitário, para fazer trabalhos manuais, de repente, no trabalho que essa pessoa faz. Enfim, N situações, de N casos. Eduardo, você não está entendendo. Essa postura que eu tenho aqui, ó, é a mesma postura da minha mãe. Ou é a mesma postura do meu pai. Ok. E aí? O que significa isso? Para mim, se a gente for pensar, né, vamos viajar na maionese aqui. Isso representa para mim um padrão de lealdade familiar, pensando numa questão sistêmica. Só isso. De cópia. Vou copiar esse comportamento aqui. De verdade. De verdade. É o que eu vejo. É assim que eu enxergo. Agora, você pode enxergar de uma forma diferente. Você pode entender que não é uma questão genética, é uma questão de... nasci assim, né? Aquele negócio, nasci assim e não tem muito mais o que fazer. Mas não é verdade. Não é verdade. Efetivamente não é verdade. Eu já vi N casos aqui, que inclusive a mãe trouxe para fazer um trabalho comigo, ou o pai trouxe para fazer um trabalho comigo. Eu vi a postura do pai, eu vi a postura da mãe, eu vi a postura do filho, da filha. E algumas vezes eles se expressaram dessa forma. Não, nós somos assim, né? Nós temos uma postura assim e tal. Ok, mas tem como fazer, tem como ajustar, tem como corrigir. É importante entender isso. É importantíssimo entender isso. A postura, ela é muito mais representada pelo que eu falei lá no começo. À medida que a gente vai adicionando situações, ambientes, emoções, você vai compondo uma postura. Está muito mais relacionado com isso. E a fidelidade ao pai, a fidelidade à mãe, a fidelidade a um avô, que eu admiro muito, traz essa questão postural à tona. Tá? Vou te falar com experiência prática do dia a dia que eu estou te falando. Não é uma coisa que eu estou viajando na maionese. Eduardo, e se eu usasse aqueles coletes? Sabe aqueles coletes que tem? Não. Vou te explicar exatamente, né, a situação. Então pensa aqui, ó. Pensa naquela pessoa que tem a postura encurvada. Aí eu ponho um colete para endireitar a pessoa. O que está endireitando o que está endireitando a postura da pessoa? O colete. Não ela não está conseguindo fazer isso ativamente. Quando eu tirar o colete,
Na verdade, o colete ele vai piorar a situação, porque ele vai maquiar uma situação que não existe. Eu ativamente tenho que conseguir manter minha postura. Então, esses artifícios que tem uma tonelada aí, se botar no Google, fiz assim porque o computador está ali, né? Se botar no Google, você vai ver uma infinidade de possibilidades. Eu não sou a favor. Nunca fui. E nunca vou ser. Porque nós ativamente temos que ter essa autonomia de manter a nossa postura. Não é um artifício externo que vai endireitar o meu corpo. Não. Eu mesmo vou endireitar o meu corpo. Então, eu tenho essa cadeia aqui que está encurtada, eu vou alongar essa cadeia e à medida que eu vou alongando essa cadeia, eu vou trabalhando essa cadeia posterior para ela ter a autonomia de me manter ereto. Tá claro? Ah, Eduardo, mas fulano, ciclano, tal profissional que eu fui falou, deixou de falar. Ok, isso é uma questão de opinião, né? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, baseado em todo esse tempo trabalhando com postura, desde 95. Talvez uma outra pessoa tenha uma outra opinião e tenha outros resultados, inclusive, com isso. Ok, eu respeito, mas não trabalho dessa forma. Não trabalho dessa forma. Mas essas propagandas que tem na televisão aí são fortes, né, Eduardo? Sim, são fortes. Mas eu duvido um pouco. Eu duvido um pouco. Eu acredito muito mais no beabá. Alongar e trabalhar a cadeia que vai manter a sua postura ereta. Acredito assim, infinitamente muito mais nisso. Isso é o que vai trazer o resultado que você espera, de ter uma postura harmônica, de ter uma postura ereta, que vai ser o seu cartão de visita. Agora, cada um faz o que quer, né? As pessoas têm liberdade de fazer o que quer, de agir como quer. O que você precisa fazer então? Qual é o passo a passo aí que tem que ser feito? Primeira questão é procurar um profissional. Um profissional que você saiba que ele tenha conhecimento, que ele tenha base no que ele está falando. Que ele tenha experiência com outros casos que ele já tratou, que ele já atendeu, que ele teve resultado. Um profissional que sabe o que ele está falando. Ele sabe com força o que ele está falando. Quando você questiona, ele não fica ali meio fora do eixo. E ele não se incomoda com suas perguntas também. Já aconteceu comigo, de eu estar com um profissional e fazer algumas perguntas e a pessoa se incomodar muito com as perguntas. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Tá? Como eu disse, uma pessoa que tenha base, que tenha conhecimento, que saiba o que está falando, que você possa comprovar isso. Tenha como comprovar isso efetivamente. Agora, o que essa pessoa vai fazer com você? Qual que é o passo que deve ser seguido ali por essa pessoa? Ela vai fazer uma avaliação postural. Essa é a chave do negócio. Fazer uma avaliação postural. Ela vai te colocar em pé, uma certa distância e vai olhar a sua postura. O que eu consigo olhar de frente? O que eu consigo olhar de costas? O que eu consigo olhar de lado? O que eu consigo olhar no outro lado? Muitas vezes eu peço para a pessoa ficar no 45 graus, num alinhamento com 45 graus, para eu ver algumas nuances que eu não vejo, nem de frente, nem no perfil, nem de costas. E depois eu falo para ela fazer uma flexão, de ir com a mão lá no pé. Aí também eu consigo extrair várias questões importantes. Agora, o profissional tem que saber fazer isso. Ele tem que ter estudado, ele tem que ter praticado, ele tem que ter tido algum mentor que ensinou ele a fazer isso. E aí, a partir daqui, eu extraio um raio-x dessa pessoa. O que eu estou efetivamente vendo nessa pessoa. O que eu estou vendo no tornozelo, no joelho, no quadril, na pelve, na bacia, no tronco, na parte inferior do tronco, na parte superior do tronco, na cervical, na cabeça.
nos membros superiores. O que eu estou vendo de frente, de costas, perfil, outro perfil, alguns casos no 45 graus, e aí eu faço o teste de flexão. A partir disso, eu tiro um raio-x e em cima desse raio-x eu monto o programa de reeducação postural. É mais ou menos assim, né? Para eu dar o remédio, que é o programa de reeducação postural, eu tenho que entender qual é o problema. Se eu não faço avaliação, eu não sei qual é o problema. A dor não necessariamente é a questão. Eu dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, a pessoa está com dor na cervical, mas o problema dela não é na cervical, o problema dela é aqui, ó. Que ela está muito assim, está rígido, não tem mobilidade e ela compensa essa mobilidade toda na cervical. Aí dói a cervical. A dor nem sempre te leva no lugar que você deveria estar. No diagnóstico postural que você deveria ter. A dor é um indício importante para você entender um mecanismo que é um quebra-cabeça, que são engrenagens. E aí eu preciso entender como cada engrenagem dessa, como cada peça do quebra-cabeça está se relacionando com a outra para chegar naquilo que eu estou vendo, naquilo que a pessoa está relatando para mim como sintoma. Não sei se eu fui muito... Não sei se eu fui muito complexo na minha explicação. Meu intuito era ser simples, para você poder entender o que eu quero dizer. Enfim, deixe seu comentário aqui, para eu saber se eu fui claro e se de repente tem alguma coisa alguma dúvida, alguma questão que você queira levantar comigo. Qual que é o passo agora? O passo agora é você fazer um inventário. Quais são as situações do meu dia a dia, e eu faço assim, tá? Quais são as situações do meu dia a dia que eu sinto efetivamente incômodo? Quais são as situações do meu dia a dia que efetivamente eu estou impedido de fazer ou eu tenho uma dificuldade grande para fazer? Anota. Quais são essas situações que eu sinto incômodo, que eu estou impedido ou que me atrapalha de fazer? Anota, coloca no papel. E aí, a partir disso, já começa a abrir um mapa de possibilidades. De que caminho que eu vou seguir? Agora, você tem que procurar um especialista. Efetivamente, você tem que procurar um especialista. Se você tiver com dificuldade, de repente eu posso te ajudar com isso. Pelo Zoom, né, online mesmo, eu consigo te ajudar com isso. E eu quero te falar uma questão importante. A gente criou um programa chamado Treinamento VIP em Casa. A gente criou para os nossos alunos aqui da VIP. E ficou tão bacana que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. E nesse programa tem uma parte voltada para a postura. Inclusive, uma parte voltada para a postura do home office, que tem muitas pessoas em home office. Pensando não só na postura em si, mas na postura no trabalho, ou seja, a ergonomia, né? A posição sentada está adequada, a cadeira, a mesa, computador, teclado, mouse, está tudo adequado? Tudo isso tem lá no Treinamento VIP em Casa. Para você poder entender como é que essas questões estão para você. Foi um treinamento que a gente fez com muito carinho, sabe? Com o objetivo mesmo de entregar algo importante, que fosse mudar a vida das pessoas efetivamente, que fosse impactar a vida das pessoas efetivamente. Então, tem uma possibilidade aí para você, de você fazer parte desse grupo seleto de pessoas que treinam com a gente. No Treinamento VIP em Casa, eu oriento você como fazer o exercício. E eu faço junto com você. Eu fico imaginando você botando isso no telão e a gente fazendo exercícios juntos. São vários circuitos, tem circuitos mais intensos, mais leves, tem uma possibilidade, um cardápio ali bacana para ser feito de exercício. O que você não pode fazer agora, depois que a gente falou até agora, que você me ouviu até agora, deu mais de 40 minutos aqui de vídeo, é não fazer nada. Você precisa fazer algo. Se tem algo para ser feito, tem que fazer, não pode deixar. Tem que cuidar disso. Uma hiperlordose, um joelho, por exemplo, em X,
que o joelho fica mais perto do que o tornozelo, né? Os pés são mais afastados e o joelho fica mais perto. Isso a gente chama de joelho valgo, né? Não deixe passar, porque depois lá na frente, né? E isso me dói muito quando uma pessoa chega para mim lá na minha sala para eu atender e aí não tem muito mais o que ser feito, já tem um desgaste na articulação, já tem uma lesão considerável na articulação e não tem mais o que fazer. É só ir tampando só com a peneira e não deixar evoluir mais do que já evoluiu. Triste isso. Eu prefiro agir preventivamente. E talvez seja o seu caso. Vamos cuidar disso. Né? Ou você procura um profissional, se você não encontrar, você dá um jeito de falar comigo, ou você vem para o treinamento VIP em casa lá. Tem várias questões importantes para te ajudar com relação à sua postura, como eu disse agora há pouco. Entre outras questões, né? Como para as mulheres, principalmente, como trabalhar o assoalho pélvico. Enfim, é algo muito bacana que a gente construiu e está construindo, né? Porque não é uma construção que acaba, é uma construção constante. A gente vai sempre fazendo agregando mais conhecimento, agregando mais treinamentos, mais formas de te ajudar, mais aulas, enfim, muito bacana. Eu quero que você se comprometa agora, de cuidar do seu corpo, que é a casa onde você mora. Olha para a sua postura, vê tudo que a gente conversou aqui, que ponto que está realmente te incomodando e como que você vai fazer para resolver isso. Vem comigo, vamos resolver tudo isso, vamos ter uma postura adequada e uma melhor qualidade de vida. Fica a dica. Valeu!